Na nossa sexta aula do módulo de Fisiologia Endócrina, nós veremos os hormônios que regulam o metabolismo ainda, mas falando mais especificamente sobre a glândula adrenal, a glândula tireoide e também o hormônio GH, ok? Como nós comentamos na aula passada, não só a insulina e o glucagon, aqueles hormônios pancreáticos, participam do metabolismo da glicose no nosso organismo. Existem outros hormônios também, como é o caso do cortisol e também da adrenalina, que fazem parte, né, da glândula adrenal. Por isso a gente vai falar um pouquinho sobre essa glândula hoje, além, é claro, também de complementar com essas informações da tireoide e também o papel do GH nesse metabolismo. Bom, as glândulas adrenais, que também são conhecidas como suprarrenais, elas são órgãos bastante complexos, né? São órgãos endócrinos bastante complexos que ficam localizados aqui, ó, acima dos rins. Daí esse nome ser dado muitas vezes de suprarrenais, as glândulas adrenais. Elas são glândulas multifuncionais e são essenciais à vida dos organismos. Quando a gente tem algum problema com a atrofia dessa glândula, né, causando um déficit na secreção hormonal, a gente tem muitas vezes resultados de doenças graves. E quando a gente tem a remoção dessa glândula, o animal é levado à morte, né? Isso mostra, então, a importância e a essencialidade dessas glândulas para a vida dos animais. Essa figura aqui mostra para a gente, né, um desenho esquemático representando a glândula adrenal, que vocês já viram lá com Beatriz quando ela falou do sistema nervoso autônomo parasimpático. Ok? Então ela é representada por duas porções distintas, né, que a gente chama basicamente. Essa região aqui mais rosada, que é o córtex da glândula adrenal, e essa região aqui mais interna, que é a medula da glândula adrenal. A medula da glândula adrenal, como a Beatriz comentou com vocês lá nas primeiras aulas do módulo de sistema nervoso, ela é uma glândula que, na verdade, é uma espécie de um gânglio simpático, né, modificado. Então, as células que compõem essa estrutura da medula da glândula suprarrenal são neurônios modificados para exercerem o papel de células neurócrinas, ok? Como se fossem células endócrinas, né, que secretam seus hormônios na circulação, e não um neurônio que geralmente se comunica com uma outra célula, né, alvo, através de uma transmissão sináptica. Então aqui mostra o corte histológico, né? Aqui essa porção mais externa é a cápsula, né? É o tecido que reveste externamente a glândula adrenal. Logo abaixo nós temos o córtex, né, representado por essa primeira parte aqui azul, que é a zona glomerulosa, responsável pela síntese, né, e a secreção do hormônio aldosterona, aquele hormônio que a gente já falou quando comentou sobre a regulação dos níveis de sódio no nosso organismo e também de água. Logo abaixo nós observamos uma outra camada, aqui, ó, que é a camada chamada de zona fasciculada, que é responsável pela produção dos hormônios denominados coletivamente como glicocorticoides, como é o caso do cortisol, também da cortisona. Okay? E abaixo ainda, né, finalizando a região do córtex, nós temos a zona chamada zona reticular, que é responsável pela produção, né, e secreção dos hormônios sexuais. Né? São hormônios androgênios fracos, que nós veremos na próxima aula. E mais internamente aqui a medula da glândula suprarrenal, que é composta por aqueles neurônios modificados. Né? E eles secretam as catecolaminas, como principalmente a adrenalina, que é o hormônio principal secretado por essas células da glândula suprarrenal na porção da sua medula, na porção mais interna, que realmente tem uma origem embrionária distinta da região do córtex, ok? Aqui essa estrutura ela aparece ela surge na verdade através do desenvolvimento, né, embrionário a partir do neuroectoderma, ok? Bom, aqui embaixo mostra pra gente as vias de síntese dos hormônios esteroides, né? Por que a gente fala assim? Porque todos os hormônios do córtex da glândula adrenal são hormônios esteroides. Eles são sintetizados a partir do colesterol, ok? Então aqui mostra as vias de síntese, né? Levando à formação da aldosterona, por exemplo, ou então da corticosterona e do cortisol, que são hormônios também secretados pela nossa glândula adrenal, pela região do córtex da adrenal. E também temos a secreção, né, de hormônios androgênios fracos, como é o caso da dihidroepiandrosterona,
e também tem a androstenediona, que também é secretada por essa glândula, que são hormônios precursores dos hormônios sexuais. Olha aqui, ó. A gente pode ter a formação do estradiol, né, que é um estrogênio, ou da estrona, e também da testosterona, que é um androgênio. Isso é feito geralmente lá mais na região dos testículos, e aqui mais nos ovários e também no tecido adiposo, okay? Pelaquela conversão periférica que a gente viu na primeira aula lá, né, de esteroidogênese periférica. Bom, as glândulas adrenais elas apresentam uma certa diversidade, né, em invertebrados. Então, quando a gente vai observar, por exemplo, geralmente, né, em mamíferos, em aves e répteis, que não está representado aqui em nenhuma figura, nós observamos que essas glândulas elas apresentam, né, realmente uma forma diferenciada, discreta, contendo as suas células, né, que da região do córtex a gente chama de células, né, muitas vezes de células interrenais, e internamente as células cromafins, que são aqueles neurônios modificados, né, que a gente comentou anteriormente no slide que acabamos de ver, ok? Então, a gente nota que essas glândulas elas estão diferenciadas nesses animais, né, principalmente nos animais mamíferos e também nas aves e também nos répteis. Já nos anfíbios, né, e nos peixes, o que nós temos, na verdade, é que muitas vezes essas glândulas, essa glândula adrenal, ela não está disposta numa estrutura característica, mas sim ao longo de toda a estrutura renal desses animais. Okay? Então aqui a gente pode ter as células interrenais e as células cromafins localizadas muitas vezes dentro da parede dos órgãos ou em porções distintas. E a gente vê que não formam uma unidade, né, como a gente observa aqui, né, da medula e também do córtex. Essas células cromafins e células interrenais não formam essa unidade, mas elas estão dispersas ao longo da estrutura desses animais, ok? Então aqui mostra pra gente, né, um tecido cromafim e aqui também, né, o corpúsculo de estânios, que seria responsável pela secreção, por exemplo, lá do cortisol, enquanto que o tecido cromafim pela adrenalina liberada por esses animais, né? E aqui embaixo os anfíbios também, mostrando que já existe, né, uma presença de uma glândula, em alguns anfíbios você consegue observar isso, mas ainda assim elas são separadas, elas não formam uma estrutura conjunta única, como a gente observa em aves e mamíferos, principalmente. Bom, o principal hormônio da glândula suprarrenal é o cortisol, dada a sua importância, a sua essencialidade à vida, por conta de várias ações, como, por exemplo, a atuação dele no metabolismo, né, manutenção do nosso metabolismo noturno, né, principalmente com relação aos níveis de glicose, manter a glicemia, né, nos níveis de estabilidade, né, para garantir a homeostase do nosso organismo, e também a sua ação, por exemplo, no papel anti-inflamatório e imunossupressor. E o cortisol, ele tem a sua secreção regulada através do eixo hipotalâmico hipofisário, onde os neurônios hipotalâmicos, né, através de alterações, né, relacionadas ao ritmo circadiano e também em situações que envolvem estresse para o nosso organismo, estimulam a secreção daquele fator de liberação, ou seja, o hormônio liberador de corticotrofina. Esse hormônio, lembra, ele é secretado naquela região chamada de eminência mediana, cai no sistema porta-hipotalâmico, ok? Hipofisário, e vai em direção à adenopófise. Lá na adenopófise estimula aqueles corticotróficos para que eles secretem o ACTH, ou seja, a corticotrofina. E agora essa corticotrofina vai atuar justamente no córtex da glândula suprarrenal para estimular a secreção do hormônio cortisol, que vai atuar nos seus alvos, aqui, ó, representados pelo sistema imune, onde ele tem uma função, né, supressora, no nosso fígado, facilitando o papel de gliconeogênese, né, para que você tenha a produção de glicose de glicogênio a partir de outras fontes que não a glicose, para garantir, né, a manutenção dos níveis, né, de reserva de glicogênio. No nosso tecido muscular, onde vai ter uma ação sobre o catabolismo proteico, a gente vai ver isso com mais detalhe ali mais à frente, ok? Para liberar aminoácidos. E no tecido adiposo, uma ação lipolítica para promover aí uma disponibilização de ácidos graxos livres a partir dessas fontes de triglicerídeos do tecido adiposo. Então aqui mostra para a gente, né, o ritmo circadiano do cortisol, aquilo que a gente já havia comentado, né, os hormônios são liberados, né, de uma forma pulsátil,
e a gente nota aqui que ao meio-dia, né, a partir do meio-dia ele começa a aumentar os seus níveis e quando chega próximo às 18 horas os níveis estão aumentados. Depois isso cai, se mantém mais ou menos estável, né, e curiosamente quando chega no início do dia, né, no amanhecer, a gente começa a ter um pico de cortisol, né, e esse pico é importante até porque ele ajuda a mobilizar substratos energéticos para garantir que o animal possa se levantar e procurar o seu alimento, né, ter energia para poder se levantar e ter atividade física para buscar o seu alimento. E depois disso vai caindo em direção ao meio-dia. As ações gerais dos glicocorticoides vão ser promover uma redução da utilização da glicose, principalmente pelo tecido muscular e pelo tecido adiposo, que são grandes consumidores de substrato energético. Também é importante para promover a manutenção da produção de glicose a partir das proteínas, que é o papel, né, de gliconeogênese. A facilitação do metabolismo dos lipídios através da lipólise e a preservação da responsividade da árvore vascular. Olha que interessante, né? Além dessas ações todas, o cortisol também facilita a responsividade da árvore vascular. O que significa isso? Permitir que a árvore vascular, né, que esse sistema vascular da gente, possa responder, por exemplo, às ações da atividade simpática, para promover lá a sua vasoconstrição ou uma redução da atividade simpática que gera vasodilatação. Mas ele facilita a ação, né, da adrenalina e da noradrenalina para controlar lá o tônus vascular. Ok? Também tem um papel importante para fazer uma modulação da função do sistema nervoso central, né, a partir de informações oriundas, né, de doenças, onde as pessoas fazem a utilização de medicamentos, né, corticosteroides por tempos prolongados, nota-se que ocorre uma alteração do humor da pessoa. Então existe uma modulação, né, da função do sistema nervoso central, porque é capaz de modular o humor da pessoa. Okay? E também tem uma inibição da resposta inflamatória e também do sistema imune. Tem ação imunossupressora e anti-inflamatória. Bom, além do cortisol, que é secretado pelo córtex da glândula adrenal, nós também observamos, né, um outro hormônio importante que é secretado pela medula dessa glândula, que é a adrenalina. Então a adrenalina ela vai ser estimulada através de uma via simpática. E a gente nota aqui nessa figura, né, que diversos fatores como ansiedade, dor, né, muito intensa e prolongada, e causa um certo estresse para o organismo também, né, uma hipovolemia, trauma, hipoglicemia, uma hipotermia, vai estimular, mandar informações em direção ao hipotálamo, que através das suas conexões com o tronco cefálico, né, lá ao nível do bulbo e da ponte, estimula as vias simpáticas. Então essa via simpática pode estimular as células da medula da glândula adrenal para que ocorra a liberação de adrenalina, também conhecida como epinefrina. E essa adrenalina então vai promover suas ações nos seus órgãos-alvos. Ou então, é claro, a via simpática, que vocês já viram com a Beatriz, ela também é capaz, né, de, através de neurônios pré-ganglionares que liberam acetilcolina, né, esses neurônios também liberam aqui acetilcolina, são neurônios pré-ganglionares simpáticos, atuam sobre gânglios simpáticos específicos, né, liberando a noradrenalina, mas agora naquela transmissão sináptica, não mais na corrente sanguínea. Aqui é corrente sanguínea, mas aqui é uma transmissão sináptica, ou seja, né, essa ação da adrenalina, né, da medula da glândula suprarrenal, ela é uma ação um pouco mais lenta, porque esse hormônio é lançado na corrente sanguínea e vai ser transportado para a corrente sanguínea para que ele possa atuar nas suas células-alvos. Ao passo que aqui a transmissão da informação ela é mais rápida, porque ela é feita, né, mais localmente, né? Então existe em locais específicos. Então geralmente o nosso corpo, por uma atividade simpática, né, aumentada, ele gera respostas mais rápidas promovidas pela noradrenalina e respostas mais lentas da adrenalina, mas que não deixam de ser importantes porque elas reforçam essas ações, inclusive da própria neurotransmissão simpática. A adrenalina vai atuar sobre o metabolismo intermediário do nosso corpo também, né, que é o assunto do nosso interesse aqui, para promover ações sobre o músculo, o nosso fígado, o tecido adiposo, que vão levar às seguintes consequências, né? Com relação à captação de glicose, ela vai ser reduzida porque essas células, né, musculares e também adiposas, elas se tornam mais
resistentes à ação da insulina. Elas diminuem a sua capacidade de resposta à insulina, pela ação da adrenalina. Consequentemente, essas células, se não respondem à insulina, elas captam menos glicose, permitindo que a glicose fique disponível na corrente sanguínea em maior quantidade. Se, é claro, a insulina não promove a sua ação de captação de glicose no tecido muscular, é necessário então que ocorra o quê? A quebra do glicogênio estocado no músculo para atender às demandas metabólicas do nosso tecido muscular. E quando isso acontece, nós observamos o quê? A formação de lactato. E esse lactato, por sua vez, é utilizado, lá no fígado, onde ele pode ser convertido a piruvato, para formar mais glicogênio, ou seja, aquele mecanismo que a gente chama de gliconeogênese. E essa ação, sobre o tecido adiposo, além de inibir a resposta à insulina, a adrenalina também provoca a lipólise, ou seja, a quebra do triglicerídeo em ácidos graxos livres, que disponibilizados na corrente sanguínea vão ser utilizados pelo nosso fígado através de um processo chamado de beta-oxidação, que nós vimos na aula passada, para formar cetoácidos, ou corpos cetônicos, que funcionam também como substratos energéticos, principalmente para o nosso sistema nervoso. Bom, aqui mostra para a gente o que acontece com os organismos em resposta ao estresse, mostrando que esse estímulo estressante ele é percebido pelo nosso encéfalo, pelo sistema nervoso central, aonde são mandadas informações em direção ao sistema nervoso simpático e também ao hipotálamo, e até mesmo ao tecido muscular, para que você, por exemplo, possa, se for necessário, se afastar ou se locomover daquele estímulo estressante no seu organismo. Então você tem que ter uma resposta motora também aqui. Tem uma resposta, olha aqui, uma resposta que a gente chama de resposta autonômica, e uma resposta humoral ou endócrina. Ou seja, o estresse ele possui uma capacidade de estimular o encéfalo no sentido de que ele responda através da secreção de hormônios, por conta da ação que a gente vai observar aqui, do eixo hipotalâmico hipofisário, adrenal, e também aqui mostra para a gente a ativação do sistema nervoso autônomo, sistema nervoso simpático, e também do sistema motor. Então, o organismo sempre responde ao estresse através de movimentação, de atividade autonômica aumentada e também de atividade humoral. Então, no hipotálamo, o eixo hipotalâmico hipofisário vai liberar o cortisol, que vai atuar lá nos seus tecidos alvos. Ok? Para quê? Para promover um aumento da glicose do sangue. Lá no pâncreas, a atuação do sistema nervoso autônomo simpático é no sentido de reduzir a secreção de insulina e aumentar o glucagon. Por quê? Porque o glucagon facilita a disponibilidade de mais glicose no sangue. E essa glicose vai ser importante principalmente para atuar no sistema nervoso central para garantir o bom funcionamento dele durante essa situação de estresse. Ao mesmo tempo, o sistema nervoso autônomo simpático atua sobre a glândula adrenal, na sua região da medula, para liberar a adrenalina, que vai lá nos tecidos alvos se somar às ações da neurotransmissão autonômica simpática pela noradrenalina, para promover, por exemplo, respostas como aumento da frequência cardíaca e contração, por exemplo, lá de vasos sanguíneos, para ajustar a pressão arterial, aumenta a frequência respiratória e dessa maneira faz uma redistribuição do fluxo sanguíneo também lá das veias em direção ao nosso sistema arterial. Então isso mostra para a gente que essa é uma resposta coordenada para garantir o quê? Para garantir que aquele animal ele possa responder àquela situação de estresse da melhor forma possível. Ok? Bom, outro hormônio importante é a tiroxina, que é um hormônio da glândula tireoide. A glândula tireoide produz dois hormônios. A tiroxina, que é conhecida como T4, que é o principal hormônio secretado pela glândula tireoide, e também o hormônio T3, a triodotironina. Qual é a principal função desses hormônios tireoides? É permitir uma regulação da taxa metabólica corporal em geral, incluindo o seu componente mais fundamental, que é a utilização do oxigênio. Ou seja, os hormônios da glândula tireoide eles tendem a aumentar
o metabolismo dos nossos tecidos, das nossas células. Ok? Através do quê? Através de um aumento da utilização do oxigênio. Então, ele tem uma atuação também crítica no desenvolvimento e no crescimento normais do indivíduo, como a gente pode observar aqui nessa figura, né? Então, a gente nota aqui um menino que tem 8 anos e um outro rapaz que tem 16 anos. Olha a diferença de estatura. Tudo isso porque esse rapaz ele sofre, né, de uma síndrome que a gente chama de cretinismo, né, que é a ausência do hormônio tireoide. Ele não produz hormônio tireoide. Tá joia? E por conta disso, a gente nota que a estrutura óssea dele, através da radiografia da mão, comparada aqui, ó, com uma pessoa da mesma idade, aqui ó, dele, aqui ó, a gente nota que os núcleos do carpo, né, os núcleos que definem, né, um amadurecimento ósseo, eles ainda estão aqui ó, muito pouco desenvolvidos. Notem que os ossos também, né, as falanges também estão pouco desenvolvidas comparadas com essa radiografia de um indivíduo da mesma idade dele. Ok? Então a gente nota que o hormônio tireoide tem papel fundamental para o crescimento normal de um indivíduo e também para o seu desenvolvimento. A expressão dele aqui também, né, mostra algumas características, como a gente chama de mixedema, né, que é um edema da face que acontece, né, por conta de alterações circulatórias e também em função do acúmulo de líquido no espaço intersticial por conta da ausência do hormônio tireoide. E também ele tem um déficit muito grande, que é um déficit mental. O QI, geralmente, dessas pessoas, ele é muito baixo. Por que isso? Porque o sistema nervoso depende muito do hormônio tireoide durante o seu desenvolvimento nos primeiros anos de vida, nos 2 primeiros anos de vida. E na ausência desse hormônio, o sistema nervoso se desenvolve muito precariamente. E essas sequelas são sequelas que são levadas para o resto da vida do indivíduo. A secreção da tireoide também depende da regulação do eixo hipotalâmico hipofisário, onde nós observamos lá o hormônio liberador de tireotrofina, que é secretado pelo hipotálamo, também naquela mesma situação que a gente observou para o CRH, cai na eminência mediana e no sistema porta-hipotalâmico hipofisário atinge aqueles tireotrófos, as células responsáveis pela secreção da tireotrofina, o TSH. O TSH, então, é liberado, atua sobre a glândula tireoide, para liberar os hormônios tiroxina, o T4, e também o T3. E T4 e T3, eles vão ter efeitos metabólicos sistêmicos. Notem aqui, né, que o T4 ele é convertido para T3 para ele poder promover os seus efeitos metabólicos sistêmicos. Isso porque a afinidade pelos receptores da tireoide é muito maior pelo T3 do que pelo T4. Ou seja, quem tem o efeito biológico principal dos hormônios tireoides é o T3 e não o T4, embora o T4 seja sintetizado em mais abundância do que o T3. Mas as células sempre têm a capacidade de converter o T4 em T3 simplesmente removendo um iodo da estrutura desse hormônio. Lembrando que os hormônios tireoides são chamados de iodotironinas, né? São hormônios que têm na sua composição o iodo. E a ausência de iodo no organismo dificulta muito a síntese desses hormônios e causa déficits bastante significativos para os indivíduos. Então aqui mostra para a gente, né, o T4 ele é convertido a T3, e o T3 sim tem afinidade alta pelo receptor da tireoide, que fica localizado lá no núcleo da célula. Okay? Então ele atua como se fosse esse complexo, né, de hormônio ligado ao receptor. É um complexo que ativa, né, transcrição gênica para a geração, né, de diversas proteínas. Então, o que a gente observa aqui, né, é que o T3 e o T4, lembrando, eles são hormônios de natureza lipossolúvel. Então, eles atravessam a membrana livremente. O T4 atravessa livremente, é convertido em T3 dentro das células, e depois disso ele internaliza, né, vai para o núcleo para se ligar no seu receptor, que é intranuclear. Então, o aumento do RNA mensageiro vai ter, né, como ação, né, por exemplo, o aumento da atividade da sódio potássio TPase, o aumento do número de mitocôndrias e do tamanho delas, o aumento das enzimas respiratórias, né, e aumento de outras enzimas e outras proteínas para o crescimento e maturação dessa célula. No resultado final disso aqui, né, que o aumento do número de mitocôndrias e cadeias de enzimas respiratórias aumenta o consumo de oxigênio. Isso leva ao aumento do metabolismo basal. Ok? E além disso, os hormônios tireoides vão ter papéis importantes também, né, promovendo alguns efeitos corporais globais, como, por exemplo, aumentando o débito cardíaco e a ventilação.
Para quê? Para garantir justamente o aporte aumentado de oxigênio necessário para esse metabolismo celular, né, e tecidual aumentado pela ação do T3 e T4. Ok? Geralmente também vai promover um aumento da ingestão de alimentos, tem um aumento da mobilização de carboidratos, proteínas e gorduras endógenas, e vai, por exemplo, né, ao aumentar o metabolismo basal, ele aumenta a formação de CO2. E é claro, né, a gente viu que aumenta a ventilação, para quê? Para garantir também não só o aporte de oxigênio, mas também a remoção do CO2. Aumenta também, né, a formação de ureia, por conta do aumento do metabolismo, né, que vai aumentar o metabolismo proteico também, aumento da função renal, e isso pode levar a uma redução da massa muscular e também do tecido adiposo. Mas ele também aumenta a termogênese, e isso aqui é importante em muitas espécies animais. Para os seres humanos, essa ação dos hormônios tireoides sobre a temperatura corpórea, ela não é muito significante, mas para grande parte dos animais vertebrados, né, que a gente observa, os hormônios tireoides são fundamentais para garantir uma boa termogênese, uma boa geração de calor, né? Para a gente, ele vai aumentar, claro, a sudorese e uma perda imperceptível de água através da evaporação. Os hormônios tireoides não atuam só sobre a questão, né, do aumento do metabolismo, mas eles, por exemplo, podem atuar nos anfíbios anuros, né, aumentando e estimulando o processo de metamorfose. Então aqui mostra para a gente, né, um esquema bem simples, né, para a gente poder ver que a partir, né, da hipófise, estimulação da hipófise, liberando o TSH, o hormônio estimulante da tireoide, ele atua na tireoide para aumentar a liberação da tiroxina. E essa tiroxina, por sua vez, ela vai ser um fator estimulante para que ocorra o processo de metamorfose desses anfíbios anuros, né, para que eles possam passar, inclusive, através dessa metamorfose, da sua fase aquática para a fase terrestre, né? E quem controla isso também é a prolactina, que tem, na verdade, uma ação inibitória. Então, embora, né, a gente tenha a presença de prolactina, né, que a gente tem esse nome dado em função da ação dela sobre a síntese e a produção de leite nos mamíferos, ela está presente também em outras espécies que não são mamíferos, né, que não utilizam, né, leite como seu alimento inicial, para promover outras ações distintas, como aqui no caso é a redução da metamorfose. A prolactina também tem ações sobre o comportamento sexual dos animais, como a gente havia comentado inicialmente lá naquela aula de hipotálamo e hipófise. Bom, e o hormônio do crescimento, né, que é conhecido como GH, ou então somatotrofina, ele tem como função estimular o crescimento e o desenvolvimento somáticos pós-natais, ou seja, após o nascimento, o principal hormônio envolvido com o crescimento e desenvolvimento dos indivíduos, né, dos vertebrados, é o GH, ok? E além disso, esse GH também ajuda a manter a massa corporal magra e a massa óssea normais durante a fase adulta, porque nós continuamos secretando GH mesmo após a nossa fase de crescimento, quando a gente cessa o crescimento, né, do animal. Mas ainda assim ele tem um papel importante para fazer a manutenção da massa magra corpórea e também da massa óssea. Além disso, o GH também tem ações sobre o metabolismo das proteínas, dos carboidratos e das gorduras, como veremos um pouco mais à frente. Existem também, né, outros hormônios que participam do crescimento pós-natal, como é o caso dos fatores de crescimento semelhantes à insulina, conhecidos como IGFs. Os hormônios tireoides também têm papel fundamental, uma vez que eles garantem um aumento do metabolismo. E a gente tem que entender aqui, se nós estamos com o organismo, né, se desenvolvendo, crescendo, o metabolismo dessas células está aumentado. E quem garante essa manutenção de aumento de atividade metabólica são os hormônios tireoides. Okay? Os glicocorticoides também têm papel importante, e o cortisol, por exemplo, por conta da sua ação sobre o metabolismo, né, intermediário, né, da disponibilização de substratos energéticos. E além disso, os hormônios sexuais, como os androgênios e os estrogênios, também participam do processo de crescimento, embora depois de um certo período, né, de síntese desses hormônios, comece a direcionar o fechamento, por exemplo, lá em mamíferos, né, das epífises, né, dos discos epifisários, onde geralmente ocorre o processo de crescimento linear, né, o crescimento em estatura dos animais. Okay? Mas eles têm papel importante, né, para também ajudar, por exemplo, né, na fase da puberdade, né, de primatas, lá daquele estirão, né, tanto androgênios quanto os estrogênios, né, principalmente os hormônios androgênios, que têm uma ação um pouco mais potente.
A regulação da secreção do hormônio do crescimento também é através do eixo hipotalâmico hipofisário, aonde o hipotálamo, né, os neurônios hipotalâmicos secretam o hormônio de liberação do hormônio do crescimento, que atua sobre a adenipófise para liberar o GH. O GH cai na corrente sanguínea e vai atuar, né, sobre diferentes células e também atua sobre o fígado, aonde ele vai liberar, por exemplo, fatores de crescimento semelhantes à insulina, as IGFs. E são justamente essas IGFs que são responsáveis pelo crescimento, né, das cartilagens, pelo crescimento linear, né, o crescimento em estatura, né, dos animais, em tamanho. Ok? E é claro que o GH também tem papel importante aí, né, para o crescimento de ossos e tecidos, né, aqui, porque ele vai atuar junto, né, com a IGF, mas o papel direto de ação do crescimento é desempenhado pelas IGFs. O GH atua como um coadjuvante aqui, ajustando outras propriedades importantes. E tem um papel importante também que o GH ele produz uma diminuição da utilização da glicose pelo tecido muscular e também pelo tecido adiposo. E dessa forma poupa a glicose sanguínea. Okay? Garante uma glicemia, né, melhor do que se esses outros tecidos estivessem consumindo essa glicose que está disponível aí. Então aqui, ó, aqui tem algumas informações sobre as ações do GH, que são informações um pouco mais detalhadas. Então, sobre o tecido adiposo, né, o GH diminui a captação de glicose, mas aumenta a lipólise. Isso resulta numa redução da adiposidade. O GH também atua sobre o fígado, aumentando a síntese de RNA, um aumento da síntese proteica, da gliconeogênese, das proteínas ligantes, né, dos fatores de crescimento semelhantes à insulina e também da própria insulina lá no fígado. Então agora nós temos disponível aqui no nosso organismo mais IGFs, ok? E essas IGFs elas vão poder atuar, né, sobre os diferentes tecidos, né? Aqui, ó, tecido ósseo, outros tecidos e também o tecido muscular. O GH no músculo também promove uma redução da captação de glicose, mas ele aumenta a captação de aminoácidos e aumenta também a síntese proteica. O resultado disso é o aumento da massa corporal magra, né? A gente chama de massa corporal magra a massa muscular, enquanto que a adiposidade, que é reduzida, né, pelo GH, ela faz com que o tecido, né, a massa corpórea gorda, ela reduza. Por isso que geralmente a gente nota que durante aquela fase de estirão, né, daquelas crianças, as crianças às vezes são ainda gordinhas e pequenininhas, e de repente essas crianças crescem, têm aquele surto de crescimento, aquele surto de GH, e elas começam a emagrecer e começam a ficar mais altas por conta da ação do GH. Ok? Os IGFs sobre osso, coração e pulmão geralmente tem como resultado final um aumento do tamanho dos órgãos e um aumento da função orgânica. O organismo tem que crescer como um todo. Né? E os condrócitos, né, vai atuar, né, aumentando uma série de fatores que vão levar a um aumento do crescimento linear. E essas ações do GH são mediadas por um hormônio, que é um hormônio, por um receptor, perdão, né, que é um receptor do tipo tirosina sinase, ok? Que é um receptor catalítico. Os efeitos do GH na taxa de crescimento vão ser mediados, como eu comentei com vocês, pelas somatomedinas, que é o outro nome dado às IGFs. Tá? Então, a somatotrofina é o GH. A somatomedina é o IGF. Por quê? Porque ela faz a mediação do crescimento, né? A mediação do crescimento. Esses IGFs são produzidos em resposta ao GH lá no fígado, como a gente viu anteriormente. Geralmente as IGFs elas têm uma meia-vida plasmática um pouco mais longa do que o GH, porque elas circulam ligadas a proteínas transportadoras, então isso dificulta o metabolismo delas. São proteínas ligantes, né, dos fatores de crescimento semelhantes à insulina, as IGFs BPs. E o efeito mais impressionante e específico é a estimulação do crescimento linear, resultante da ação direta das somatomedinas sobre a cartilagem epifisária, ou as placas do crescimento dos ossos longos. Então aqui a gente nota, por exemplo, né, nessas duas figuras, alterações, né, com relação à secreção, os padrões de secreção do GH, que resultam em, por exemplo, nesse indivíduo aqui, né, daquele filme A Princesa Prometida, um filme antigo aí de sessão da tarde, em que esse sujeito, o André,
André o Gigante, né, como ele é conhecido, né, o nome dele, né, o André, ele sofre de gigantismo. O que significa o gigantismo? Significa que ele tinha um tumor benigno da hipófise que aumentava muito, né, um adenoma hipofisário, que aumentava muito a secreção do GH. E isso desde a infância dele, o que resultou num crescimento, né, em estatura muito elevado. Nesse outro lado aqui, a gente nota o seguinte, né? A gente nota que esse indivíduo aqui em A, olha aqui ao longo do tempo que foi acontecendo com a face dele, como ele foi modificando, como foi crescendo a mandíbula dele, as orelhas, né? O nariz, em função também de uma hipersecreção de GH causada depois do fechamento dos discos epifisários. Aqui aconteceu antes, então a pessoa sofre de gigantismo. Ele tinha 2,24 m de altura, esse sujeito. Olha a diferença de estatura dele para os outros atores do filme. E aqui não, aqui a hipersecreção de GH aconteceu após o fechamento da placa epifisária óssea. Consequentemente, você começa a gerar um aumento de regiões que ainda possuem alguma cartilagem, onde pode ocorrer algum tipo de crescimento ainda ósseo, que é o que acontece no crescimento dos tecidos, que é o caso que acontece com as orelhas e também com a mandíbula. Ok? Também as mãos e os pés também podem crescer, podem ser alongados, e essa doença aqui não é o gigantismo, é chamada de acromegalia. Quando você tem uma deficiência, né, de GH, que acontece antes do nascimento, antes do nascimento, é uma deficiência de GH que acontece antes do fechamento dessas placas epifisárias de crescimento, né, ósseo, você tem o que a gente chama de nanismo. A pessoa não desenvolve uma estatura adequada, ok? E quando acontece uma deficiência de GH após o fechamento das placas epifisárias na vida adulta do indivíduo, o que acontece é que ela tem um enfraquecimento muscular, ok? E tem também um aumento, muitas vezes, da massa gorda, né, a massa corpórea, né, tecido adiposo, e esses ossos ficam mais fragilizados também. A pessoa tem mais facilidade de sofrer de fraturas. Ok? Bom, a bibliografia utilizada foram 2 edições do Bernie Levy, né, por conta das figuras aí que a gente utilizou, a 4ª edição, que é uma edição nacional, e essa edição aqui da editora Elsevier, que é uma edição americana, a 6ª edição, além do livro do Moise da Patricia Schultz e também do livro de Fisiologia Humana da Silver Thorne. E a gente se vê na próxima aula, gente. Tudo bem? Então até lá, até a próxima.